Ele estava ali, de pé, com as mãos cruzadas nas costas. O terno escuro impecável, os sapatos engraxados com aquele brilho discreto que só quem se importa com os detalhes consegue. Mas ninguém olhava para ele. Na verdade, olhavam através dele, como se fosse parte da parede, como se fosse um móvel que alguém esqueceu de tirar do caminho. Ao redor, luzes de câmeras piscavam num ritmo frenético, flashes explodiam a cada segundo. Jornalistas gritavam perguntas, empurravam microfones, disputavam espaço. E ela, a atriz, sorria para as lentes com aquele brilho ensaiado de quem nasceu para os holofotes. O vestido vermelho brilhava sob as luzes. Os cabelos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Cada gesto era calculado, cada sorriso uma obra de arte. Então, alguém esbarrou nele. Um assistente de produção, apressado, carregando uma prancheta e um walkie-talkie. O homem virou-se, irritado, e soltou alto para que todos ouvissem. "Sai da frente, cara! Você não serve nem para segurar uma porta direito!" Risadas, algumas discretas, escondidas atrás de mãos. Outras nem tanto, gargalhadas soltas, sem pudor. Ele abaixou os olhos. Não respondeu. Não se defendeu. Apenas deu um passo para o lado como se estivesse acostumado. Mas algo naquele silêncio dele era diferente. Não era vergonha, não era humilhação. Era uma calma que vinha de longe, de um lugar profundo, de um lugar que ninguém ali conhecia. E foi exatamente essa calma que salvou a vida dela. Foi essa calma, forjada em anos de dor silenciosa e dignidade inabalável, que fez a diferença quando tudo desmoronou. Mas para entender como chegamos até aqui, você precisa conhecer a história completa, precisa conhecer o homem por trás do uniforme. Antes de eu te contar o que aconteceu naquela noite e como um homem invisível se tornou a única pessoa que realmente importava, se inscreva no canal. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Conta pra mim se você também já se sentiu invisível alguma vez. E fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não espera. Ela vai te fazer repensar quem você vê e, principalmente, quem você deixa de ver. Seu nome era Joaquim. Joaquim Silva Santos. 62 anos recém-completados, cabelos grisalhos cortados rente, sempre aparados com cuidado. Bigode fino, também grisalho, mãos grandes, calejadas de tanto segurar o volante. Dedos marcados por pequenas cicatrizes. Uma vida inteira de trabalho manual. Ele era motorista particular dela havia 5 anos. 5 anos, 3 meses e 17 dias, para ser exato. Não que alguém estivesse contando, mas ele sabia. Lembrava-se do primeiro dia como se fosse ontem. Ela era Mariana Veloso, 43 anos, atriz consagrada, nome de peso. Rosto estampado em capas de revista, comerciais de perfume importado, novelas que paravam o país às 9 da noite. Uma mulher de beleza afiada e presença magnética. Daquelas que entram num lugar e todos se viram para olhar. Não por vaidade, mas por pura força gravitacional. Ela tinha 3 prêmios no currículo, dezenas de capas de revistas, milhões de seguidores nas redes sociais e uma rotina que não permitia falhas. Joaquim a buscava todos os dias às 6 da manhã em ponto. Na cobertura dela, num bairro nobre da cidade. Um prédio de vidro espelhado, portaria com 3 seguranças, elevador privativo. Ele esperava no subsolo, motor ligado. Ar-condicionado já na temperatura certa. Levava para o estúdio, para entrevistas em emissoras de TV, para jantares com produtores em restaurantes onde o prato mais barato custava o salário dele. Esperava horas no carro, às vezes lendo jornal, às vezes apenas observando o movimento da rua. Ela descia e entrava sem dizer bom dia. Outras vezes falava ao celular o trajeto inteiro. Voz alta, gestos largos, reclamando de roteiros, de horários, de pessoas. Ele nunca reclamou. Nunca pediu reconhecimento, nunca esperou um elogio. Fazia seu trabalho como quem cumpre uma missão silenciosa.
como quem entende que dignidade não vem de fora, vem de dentro. Mas nos bastidores ele era tratado como mobília. A equipe da atriz, assessores de imprensa, maquiadores, personal trainers, empresários de terno risca de giz, mal sabia seu nome. Chamavam de o motorista. Pede para o motorista buscar o vestido. O motorista pode esperar mais 1 hora? Alguém avisa o motorista que a gente vai atrasar. Como se não tivesse rosto, como se não tivesse história, como se não tivesse sentimentos. E talvez o pior de tudo, como se não importasse. O que eles não sabiam é que Joaquim acordava às 4h30 da manhã, todos os dias, sem exceção. O despertador tocava, um som estridente que ele desligava rápido para não incomodar os vizinhos. Levantava da cama estreita, esticava as costas doloridas, a idade começava a cobrar seu preço. Tomava banho frio, mesmo no inverno. Fazia café forte, sem açúcar. Comia 2 fatias de pão com margarina, sempre sozinho. Depois pegava as chaves e descia os 4 lances de escada do prédio onde morava. Não tinha elevador. Ele morava num apartamento pequeno, em um bairro distante do centro, 2 cômodos apertados, uma sala que também era quarto, uma cozinha minúscula, paredes com pintura descascada, móveis velhos mas limpos, tudo muito simples, tudo muito silencioso. Ele preparava o carro com cuidado religioso, limpava os bancos de couro com um pano úmido, passava um produto especial para dar brilho, ajustava os espelhos retrovisores milimetricamente, conferia o tanque de gasolina, o óleo, a pressão dos pneus, deixava uma garrafinha de água mineral gelada no porta-copos, sempre do lado dela, sempre. Ele sabia que ela gostava de água gelada, que detestava água em temperatura ambiente. Eram esses pequenos detalhes que ninguém via, ninguém valorizava, mas ele fazia. Porque para ele, fazer as coisas bem feitas não dependia de plateia. A esposa tinha partido anos atrás. 8 anos, 4 meses e alguns dias que ele preferia não contar. Lúcia. Esse era o nome dela, Lúcia Maria. Uma mulher pequena, de riso fácil e mãos sempre ocupadas. Ela tinha sido vencida por uma doença que ele ainda não conseguia nomear em voz alta. Câncer. A palavra queimava na garganta. Ele cuidou dela até o último dia. Levava para as sessões de quimioterapia. Segurava a mão dela quando a dor era insuportável. Preparava as sopas que ela mal conseguia engolir. Limpava o suor da testa dela nas madrugadas de febre. E quando ela partiu, uma parte dele partiu junto. Os filhos moravam longe. Rodrigo estava em São Paulo. Trabalhava com tecnologia, algo que Joaquim nunca entendeu direito. Júlia tinha ido para o exterior, casou-se com um estrangeiro, mandava fotos pelo celular. Ligavam de vez em quando. Datas importantes. Aniversário, Dia dos Pais, Natal, conversas rápidas, educadas, preocupadas. Tá se cuidando, pai? Tá comendo direito? Precisando de alguma coisa? Ele sempre dizia que estava bem, que não precisava de nada, que eles não se preocupassem. Mas a verdade é que a solidão era sua companhia mais fiel. Ela sentava ao lado dele na mesa, deitava ao lado dele na cama, caminhava ao lado dele nas ruas vazias do bairro. E o trabalho, seu único refúgio. Dirigir era mais do que um emprego. Era a única coisa que ainda o fazia sentir útil, que ainda dava sentido aos dias. Ele nunca pediu aumento, nunca reclamou dos horários impossíveis. Aceitava as horas extras sem questionar, sem negociar. Porque, no fundo, para onde mais ele iria? Para o apartamento vazio? Para o silêncio que ecoava nas paredes? Não. Ele preferia estar no carro, preferia estar ocupado, preferia sentir que ainda servia para alguma coisa. Mas ninguém via isso. Ninguém via que ele chegava sempre 15 minutos antes do combinado, que memorizava os trajetos que ela preferia, as ruas mais tranquilas, os atalhos que evitavam o trânsito, que evitava buracos na rua, para não chacoalhar o carro enquanto ela lia roteiros ou atendia ligações importantes,
que ajustava o volume do rádio quando percebia que ela estava tensa. Ele era invisível. E invisibilidade, com o tempo, dói mais do que qualquer palavra áspera. Dói como uma ferida que nunca cicatriza. Porque não ser visto é, de certa forma, não existir. Foi numa terça-feira, final de tarde, quando tudo começou a mudar. O céu estava carregado, nuvens pesadas ameaçando chuva. Mariana saiu do estúdio mais cedo que o normal. Não houve aviso prévio, nenhum recado dos assessores. Ela simplesmente apareceu no estacionamento, óculos escuros cobrindo metade do rosto. Entrou no carro sem dizer nada. Bateu a porta com mais força do que o necessário. Jogou a bolsa de grife no banco ao lado. Joaquim esperou alguns segundos. Olhou pelo retrovisor. Boa tarde, dona Mariana. Ela não respondeu. Apenas acenou com a mão. Um gesto vago, impaciente. Ele ligou o motor e saiu do estacionamento. Mas algo estava diferente. Ele percebeu. Percebeu pelo jeito que ela segurava o celular sem olhar para a tela. Percebeu pelos ombros caídos, curvados para a frente. Percebeu pelo silêncio. Um silêncio diferente do habitual. Não era o silêncio de quem está ocupada. Era o silêncio de quem está quebrada. O rosto dela, sem a maquiagem elaborada dos sets de filmagem, parecia menor, mais frágil. Havia olheiras discretas sob os olhos, linhas de expressão que os holofotes costumavam esconder. Ela olhava pela janela, mas não estava vendo nada. Os olhos perdidos em algum lugar distante. Joaquim dirigiu em silêncio por alguns minutos, respeitando o espaço dela. Mas algo dentro dele, talvez a experiência de quem já sofreu, de quem conhece a dor de perto, o fez perceber que ela precisava de algo. Não de conselhos, não de soluções, apenas de ser vista. Então, com voz baixa, quase um sussurro, ele perguntou: "A senhora está bem?" Mariana piscou como quem acorda de um transe. Virou-se lentamente para ele, surpresa. Os olhos encontraram os dele pelo retrovisor. Talvez fosse a primeira vez em 5 anos que ele fazia uma pergunta pessoal. Talvez fosse a primeira vez que alguém, naquele dia, realmente a olhava. Não para a atriz, mas para a pessoa. "Estou", respondeu, automática. A voz tremia nas bordas. Uma mentira educada. Do tipo que a gente conta todos os dias. Joaquim não insistiu. Não pressionou. Apenas dirigiu mais alguns quarteirões em silêncio. E então, quase como quem fala sozinho, como quem compartilha um pensamento sem esperar resposta, ele disse: "Tem dias que a gente precisa só respirar. E tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem parar." As palavras flutuaram no ar. Simples, honestas, sem julgamento. Mariana ficou em silêncio. Mas algo naquelas palavras, naquela gentileza inesperada, a tocou. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Pequena, fraca, mas luz ainda assim. Ela sentiu um nó na garganta, uma vontade repentina de chorar que ela sufocou rapidamente. Atriz acostumada a controlar emoções. Mas a frase ficou ecoando. Tá tudo bem não estar bem. Quando chegaram ao prédio dela, Joaquim desceu e abriu a porta, como sempre fazia. Ela saiu devagar, pegou a bolsa. E então, antes de entrar no prédio, virou-se. Olhou para ele diretamente nos olhos. E disse, com uma voz suave que ele nunca tinha ouvido antes: "Obrigada, Joaquim." Era a primeira vez que ela dizia seu nome. A primeira vez em 5 anos que ele deixava de ser o motorista. E se tornava uma pessoa. Depois daquele dia, algo mudou. Pequenas coisas, imperceptíveis para os outros, mas não para ele. Na manhã seguinte, quando ela entrou no carro, disse: "Bom dia, Joaquim." Ele quase deixou o pé escorregar da embreagem. "Bom dia, dona Mariana." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E aquilo para ele valeu mais do que qualquer elogio rebuscado. Nos dias que se seguiram, ela começou a falar. Não muito, mas o suficiente. Comentava sobre o trânsito, sobre a chuva que não dava trégua, sobre o calor absurdo da cidade, sobre nada. E Joaquim respondia com a mesma gentileza tranquila de sempre.
com frases curtas, mas cheias de atenção genuína. Ele percebia que ela estava mais leve, que sorria mais, que suspirava menos. Uma semana depois, Mariana tossiu várias vezes durante o trajeto. Alergia sazonal, típica da primavera. No dia seguinte, Joaquim deixou uma caixa de lenços de papel no porta-objetos do banco traseiro. Ela percebeu. Não disse nada. Mas quando pegou um lenço, olhou para ele pelo retrovisor e acenou com a cabeça, um agradecimento silencioso. Dias depois, ele percebeu que ela relaxava quando ouvia jazz. Tinha visto uma vez, num evento, ela comentando com alguém sobre Miles Davis. Então, ele começou a sintonizar uma rádio de jazz durante as viagens, baixinho, quase imperceptível. Nunca perguntou se ela gostava. Não queria parecer invasivo, mas ele sabia. Sabia porque ela parou de mexer tanto no celular. Porque começou a olhar pela janela de forma diferente, não com aquele olhar perdido e ansioso, mas com um olhar de quem finalmente consegue respirar. Certa manhã, ela estava lendo um roteiro, franzindo a testa, claramente frustrada. Murmurou baixinho. Esse personagem não faz sentido nenhum. Joaquim, sem tirar os olhos da rua, comentou. Minha esposa costumava dizer que personagem é igual gente. A gente demora para entender, mas quando entende, tudo faz sentido. Mariana parou de ler. Olhou para ele surpresa. Você foi casado? Fui. Por 36 anos. Ela faleceu faz 8 anos. Silêncio respeitoso. Então ela disse suavemente, sinto muito. Obrigado, dona Mariana, mas eu carrego ela comigo. Todo dia, nas coisas que ela me ensinou. Mariana sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, ela via Joaquim como alguém completo. Alguém com passado, com dor, com amor. Alguém que existia além do volante. As microvitórias continuaram. Numa tarde de muito calor, Joaquim parou num semáforo ao lado de uma sorveteria. Mariana comentou quase para si mesma. Morria por um sorvete de limão agora. 2 dias depois, quando ela entrou no carro, havia um pequeno isopor no banco de trás. Dentro, um pote de sorvete artesanal de limão siciliano, ainda gelado, uma colherinha de plástico ao lado. Ela ficou parada, olhando para aquilo. Joaquim, a senhora comentou que gostava. Pensei que fosse um bom dia para isso. Os olhos dela arderam. Não pela trivialidade do gesto, mas porque alguém tinha escutado, alguém tinha se importado, e esse alguém era o homem que ela tinha ignorado por 5 anos. Obrigada, de verdade. Sempre às ordens. Eram microvitórias, migalhas de reconhecimento, pequenas pontes sendo construídas entre 2 mundos que pareciam incomunicáveis. Mas para Joaquim, aquilo era mais do que suficiente. Era o suficiente para que ele voltasse a sentir que importava, que existia, que era visto. Então veio o convite. Um festival de cinema na Serra, um evento enorme, prestigiado, com premiações, tapete vermelho, cobertura de imprensa ao vivo. Mariana tinha sido indicada como melhor atriz. O filme era um drama denso, pesado, onde ela interpretava uma mãe que perdia um filho. A crítica havia amado, o público também, e agora ela concorria ao prêmio mais importante da carreira. A equipe inteira viajaria, empresário, assessores, maquiador, stylist, todos de avião em primeira classe, hotel 5 estrelas reservado, tudo planejado nos mínimos detalhes. Mas Mariana disse que queria ir de carro. A notícia caiu como uma bomba na reunião de planejamento. O empresário, um homem de meia idade com terno impecável e expressão permanentemente irritada, quase engasgou com o café. De carro, Mariana, são mais de 6 horas de viagem. Eu sei. E se acontecer alguma coisa na estrada? Pneu furado, acidente, trânsito? Não vai acontecer. Mas não faz sentido. Todo mundo vai de avião. É mais rápido, mais seguro, mais confortável. Ela suspirou cansada da conversa. Eu preciso de tempo para pensar, para ensaiar o discurso. Para ficar longe de câmeras e perguntas, vou de carro. Com quem? Com o Joaquim.
Silêncio na sala. Olhares trocados. Um dos assistentes, um jovem de 20 e poucos anos com barba hipster e ar de superioridade, soltou uma risada curta. Sério? Ele? Algum problema? Dona Mariana, com todo respeito, ele é só um motorista. E velho, ainda por cima. Não serve nem para essas coisas. A frase cortou o ar. Joaquim estava a poucos metros de distância. Do outro lado da porta de vidro da sala de reuniões, esperando, como sempre. Ele ouviu tudo, cada palavra, cada risada, cada gesto de desdém. Abaixou os olhos, ajeitou a gravata, engoliu o nó que subiu na garganta e esperou. Não porque não doía, mas porque estava acostumado. Dentro da sala, Mariana levantou. Olhou firme para o assistente. A voz saiu baixa, mas cortante. Ele tem nome, é Joaquim, e ele vai dirigir. Ponto final. O empresário tentou argumentar mais um pouco, mas ela levantou a mão, encerrando a conversa. Eu vou de carro, com o Joaquim, vocês vão de avião, a gente se encontra lá. E foi assim que ficou decidido. Na noite anterior à viagem, Joaquim revisou o carro 3 vezes. Trocou o óleo, calibrou os pneus, conferiu os freios, limpou cada centímetro do interior, preparou um kit de emergência, água, lanterna, triângulo, macaco, chave de roda. Estudou a rota no mapa. Anotou postos de gasolina, hospitais, delegacias, não porque fosse paranoico, mas porque era responsável. E responsabilidade para ele significava cuidar. Sempre. Partiram cedo. 6 da manhã, quando a cidade ainda acordava. O sol começava a pintar o céu de laranja e rosa. Mariana entrou no carro com uma sacola pequena. Vestia roupas simples. Calça jeans, camiseta branca, tênis, cabelos presos num rabo de cavalo. Sem maquiagem, sem joias, sem máscaras. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Dona Mariana. Tudo pronto. A gente chega antes do anoitecer. Ela sorriu. Obrigada. E assim eles partiram, sozinhos na estrada. Ela no banco de trás, com uma pasta de roteiros e um caderno de anotações. Ele ao volante, olhos fixos no asfalto. O rádio tocava jazz baixinho. O sol subia devagar, banhando a paisagem em luz dourada. Por um momento, parecia que tudo ia dar certo, que seria uma viagem tranquila. Mas a estrada, como a vida, guarda surpresas, e nem sempre são boas. Eles estavam a 2 horas da cidade quando a paisagem mudou. A estrada ficou mais estreita. Curvas mais fechadas, morros de um lado, penhascos do outro. O céu, que tinha começado claro, agora carregava. Nuvens pesadas, quase negras, cobriam o horizonte. Começou a chover. Primeiro, gotas finas. Depois, uma cortina d'água. Joaquim ligou os limpadores no máximo. Reduziu a velocidade. Acendeu os faróis. Dona Mariana, vou ter que ir mais devagar. A visibilidade está ruim. Sem problema. Segurança primeiro. Ele assentiu concentrado. A chuva martelava no teto do carro. O asfalto brilhava, escorregadio. Então algo aconteceu. Numa curva fechada, Joaquim viu luzes altas, muito próximas, na contramão. Um caminhão, desgovernado, vindo direto na direção deles. O motorista buzinava desesperado. Tentava desviar, mas a pista estava molhada. O caminhão derrapava, rodava, as rodas traseiras chicoteando. Tudo aconteceu em segundos. Mas para Joaquim foi como se o tempo parasse. Ele viu o reflexo das luzes nos espelhos, sentiu o cheiro de borracha queimada, ouviu o grito abafado de Mariana no banco de trás. E então, sem pensar, agiu. 30 anos dirigindo caminhão de carga, 30 anos lendo a estrada como quem lê partituras. Ele sabia exatamente o que fazer. Virou o volante com precisão cirúrgica para a direita, não bruscamente, não em pânico, mas com a firmeza de quem conhece física, peso, inércia. O carro derrapou. As rodas cantaram no asfalto molhado. Mariana foi jogada para o lado, segurando no banco. O caminhão passou raspando. Tão perto que Joaquim pôde ver o rosto apavorado do motorista. Ele desviou para o acostamento.
O carro subiu na terra, levantou poeira, pedras, lama, derrapou mais alguns metros. As rodas perderam aderência. O mundo girou. E então, com um solavanco final, o carro parou. A poucos metros de uma ribanceira, um abismo. Se tivesse avançado mais 3 metros, teriam despencado. Silêncio absoluto. Apenas o som da chuva e a respiração ofegante de ambos. Joaquim desligou o motor com mãos trêmulas. Respirou fundo. 1 vez, 2, 3. Então olhou pelo retrovisor. Dona Mariana, a senhora está bem? Mariana estava pálida, os olhos arregalados, as mãos agarradas no banco com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela tentou falar, mas não saiu som. Apenas acenou com a cabeça. Joaquim abriu a porta, saiu na chuva, caminhou até a porta traseira, abriu. Abaixou-se, ficando no mesmo nível do olhar dela. A chuva escorria pelo rosto dele, molhando o terno, os cabelos. Mas ele não se importava. Respira comigo, Dona Mariana, devagar, inspira, expira. Ela obedeceu. Inspirou fundo, tremendo. Expirou devagar. Ele esperou. Não com pressa, não com desconforto. Apenas ali, presente, firme, como uma âncora no meio da tempestade. Depois de alguns minutos, ela finalmente conseguiu falar. A voz saiu rouca, quebrada. A gente quase morreu. Mas não morreu. A senhora está aqui, está bem, está viva. Como fez aquilo? Joaquim deu um meio sorriso. Um sorriso cansado, mas sincero. Dirigi caminhão de carga por 30 anos, Dona Mariana, antes de trabalhar com a senhora. Transportava cargas pesadas, percorria o país inteiro. Aprendi a ler a estrada como quem lê gente. Cada curva, cada lombada, cada perigo. Mariana o olhou como se o visse pela primeira vez. Realmente pela primeira vez. Não o motorista, mas o homem. O homem com história, com experiência, com valor. Você salvou minha vida. Fiz meu trabalho? Não. Você salvou minha vida. E eu nem sei como agradecer. Joaquim estendeu a mão. Ela pegou. E ele a ajudou a sair do carro. Ficaram ali na chuva por um momento. 2 seres humanos, simplesmente existindo. Simplesmente vivos. Joaquim inspecionou o carro. Alguns arranhões na lataria. Um dos pneus meio vazio. Mas nada grave. Nada que impedisse a viagem. Ele trocou o pneu na chuva. Mariana insistiu em ajudar, mas ele pediu que ficasse no carro. A senhora precisa descansar. Eu resolvo isso. 20 minutos depois, estavam na estrada novamente. Mais devagar, mais cautelosos, mais seguindo em frente. Quando finalmente chegaram ao hotel, já era noite. O evento estava no auge. Carros de luxo estacionados na entrada. Fotógrafos acampados na calçada, seguranças com fones de ouvido e postura militar. O saguão do hotel brilhava sob lustres de cristal. Mármore no chão, flores enormes em arranjos exuberantes, música ambiente suave. A equipe de Mariana já estava lá. Empresário, assessores, maquiador, stylist, todos impecáveis, todos ansiosos. Quando o carro de Joaquim parou na entrada, o manobrista veio correndo com um guarda-chuva. Mas foi o empresário quem chegou primeiro, abrindo a porta com expressão aliviada e irritada ao mesmo tempo. Graças a Deus, a gente ficou preocupado. Você demorou muito. Já achei que não ia chegar a tempo. Mariana desceu do carro, ainda trêmula. O vestido que ela vestiria para o evento estava amassado na mala. Os cabelos presos de qualquer jeito. O rosto pálido, sem maquiagem. Ela não respondeu ao empresário. Apenas ficou parada por um momento, respirando, sentindo o chão firme sob os pés, sentindo que estava viva. Joaquim desceu do carro, pegou as malas no porta-malas. Um fotógrafo, sem saber quem ele era, disparou alguns cliques. É o novo namorado dela? Sussurrou alguém. Não, idiota. É o motorista. Risadas abafadas. Joaquim carregou as malas até a entrada. Ia entregá-las para o mensageiro do hotel, mas Mariana se virou e caminhou até ele, com passos decididos, firmes.
A equipe parou de falar. Os fotógrafos ergueram as câmeras. Os seguranças ficaram atentos. Todos perceberam que algo estava acontecendo. Mariana parou diante de Joaquim. Pegou a mão dele, as duas mãos, e segurou firme. Então, olhando nos olhos dele, disse alto o suficiente para que todos ouvissem: "Esse homem salvou minha vida hoje." Silêncio. Câmeras clicando freneticamente, flashes explodindo. Joaquim tentou recuar constrangido. "Dona Mariana, não precisa..." Mas ela segurou mais firme. "Preciso sim. Durante 5 anos eu o tratei como se fosse invisível. Como se ele não importasse, como se fosse apenas uma função e não uma pessoa." A voz dela tremia, mas não de fraqueza, de verdade. "Hoje, na estrada, a gente quase morreu. Um caminhão desgovernado veio na nossa direção. E esse homem, com a calma e a experiência que só uma vida inteira de trabalho pode dar, nos salvou. Desviou com precisão. Manteve o controle quando eu entrei em pânico." O empresário tentou intervir. "Mariana, acho melhor a gente entrar. Você precisa se arrumar." Ela levantou a mão, silenciando-o. "Eu ainda não terminei." Virou-se novamente para Joaquim. Os olhos dela brilhavam, não de lágrimas, mas de reconhecimento, de gratidão, de vergonha também. "Eu descobri hoje que ele dirigiu caminhões por 30 anos, que percorreu o Brasil inteiro, que conhece estradas que eu nunca vou conhecer, que tem uma história que eu nunca me dei ao trabalho de perguntar." Ela respirou fundo. "E descobri também que ele enxerga mais longe do que qualquer um de nós, que ele presta atenção onde ninguém presta, que ele cuida sem esperar reconhecimento, que ele é, de longe, a pessoa mais digna que eu conheço." Os olhos de Joaquim brilharam, não de orgulho, mas de algo mais profundo, de reconhecimento, de pertencimento, de finalmente, depois de tanto tempo, ser visto. Mariana soltou as mãos dele. E então, diante de todos, ela fez algo que chocou a todos. Abriu os braços e o abraçou. Um abraço longo, sincero, sem pressa. Joaquim ficou paralisado por um segundo. Não sabia o que fazer com as mãos. Mas então, devagar, retribuiu. E por um momento, o mundo parou. Os flashes continuaram. As câmeras gravaram. Mas nada disso importava. Porque ali, naquele abraço, duas pessoas se reconheceram. Não como patroa e empregado, mas como seres humanos, igualmente frágeis, igualmente valiosos. Quando se separaram, Mariana limpou os olhos, virou-se para a equipe. "Joaquim vai jantar conosco hoje e vai sentar ao meu lado na premiação amanhã." O empresário arregalou os olhos. "Mariana, não tem lugar reservado para..." "Então arranja, ele vai comigo, e se não couber na mesa, eu divido minha cadeira." Não havia espaço para argumentação. E pela primeira vez em anos, ninguém questionou. Naquela noite, Mariana não foi ao jantar de gala. Pediu desculpas, alegou o cansaço da viagem. O que era verdade, mas não era toda a verdade. A verdade completa é que ela precisava de silêncio, precisava processar tudo o que tinha acontecido. Ficou no quarto do hotel. Um quarto luxuoso, com vista para as montanhas. Cama king size, banheira de hidromassagem, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ela se sentou no chão, encostada na parede, abraçando os joelhos, e pela primeira vez em muito tempo chorou. Chorou pelo medo que sentiu, pela proximidade da morte, mas chorou também pela vergonha, pela cegueira, por ter passado 5 anos ao lado de alguém e nunca ter realmente visto. Ela pegou o telefone, ligou para a recepção. "Pode me passar o quarto do senhor Joaquim Santos, por favor?" Alguns segundos de espera. "Alô?" A voz dele, educada, surpresa. "Joaquim, sou eu. Desculpa ligar a essa hora." "Não precisa pedir desculpa, dona Mariana. Aconteceu algo?" "Não, eu gostaria de conversar, se o senhor não estiver muito cansado." Pausa. "Eu subo em 5 minutos." Quando Joaquim chegou, ele tinha trocado o terno pelo único traje casual que trouxera. Calça social, camisa de botão azul clara, sapatos simples, mas limpos.
Ele bateu na porta com delicadeza. Mariana abriu, os olhos ainda vermelhos. Entra, por favor. Ele entrou, tímido, olhando ao redor com aquela postura de quem não se sente digno daquele luxo. Senta aqui comigo. Ela apontou para o sofá próximo à janela. Ele sentou na ponta, as mãos no colo. Mariana sentou ao lado. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável, até que ela perguntou: conta pra mim, Joaquim, conta sobre você, de verdade. E então, pela primeira vez em anos, Joaquim falou. Não com amargura, não com autopiedade, mas com a serenidade de quem fez as pazes com a própria história. Ele contou sobre a infância no interior, filho de agricultores, 7 irmãos, pobreza que não permitia sonhos muito altos. Contou que aprendeu a dirigir aos 15 anos num trator velho, que aos 18 foi trabalhar com transporte de cargas, que conheceu o Brasil de ponta a ponta, rodovias desertas, postos de gasolina perdidos no meio do nada, amanheceres na estrada. Contou sobre Lúcia, como se conheceram numa festa de interior, como ele se apaixonou pelo sorriso dela, como casaram com 20 anos, sem dinheiro, mas com esperança, os filhos que vieram, as dificuldades, as alegrias simples, e então, com a voz mais baixa, contou sobre a doença dela, os sinais que apareceram devagar, o diagnóstico que mudou tudo, os meses de tratamento, as noites em claro, o medo e a despedida. Mariana ouvia em silêncio, sem interromper, sem julgar, apenas ouvindo, realmente ouvindo. E quando ele terminou, ela pegou a mão dele. Eu sinto muito, Joaquim, por tudo que você passou. E sinto muito por nunca ter perguntado. Dona Mariana, a senhora não tinha obrigação de... Tinha sim, a obrigação de enxergar, de ver você como pessoa. E eu falhei. Durante 5 anos falhei todos os dias. A senhora nunca foi má comigo, mas eu fui indiferente. E às vezes indiferença dói mais do que maldade. Joaquim assentiu devagar, porque era verdade, e ambos sabiam. Eles conversaram por horas. Mariana contou sobre a pressão da fama, sobre como era viver sob holofotes, como era ter milhões de olhos em você, mas se sentir completamente sozinha. Contou sobre os relacionamentos que não deram certo, sobre a família distante, sobre a solidão que o sucesso traz. As pessoas olham para mim e veem a atriz, veem os prêmios, as capas de revista, o dinheiro, mas ninguém vê a mulher. Ninguém pergunta se eu estou bem, se eu estou cansada, se eu preciso de ajuda. Joaquim ouviu tudo. E então disse, com aquela sabedoria simples de quem viveu muito: acho que todo mundo quer a mesma coisa, no fundo. Rico, pobre, famoso, anônimo. Todo mundo só quer ser visto, ser ouvido, saber que importa. Mariana sentiu um nó na garganta. É exatamente isso. Ela olhou pela janela. As montanhas recortadas contra o céu estrelado. Você sabe o que é mais engraçado, Joaquim? Eu passei a vida inteira buscando reconhecimento. Prêmios, elogios, capas de revista, achando que isso me faria sentir importante. E hoje, a coisa mais importante que alguém fez por mim foi você, simplesmente me salvar, sem esperar nada em troca. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você me mostrou o que realmente importa, e me mostrou quem eu me tornei, alguém que eu não gosto muito. A senhora é uma boa pessoa, Dona Mariana. Estou tentando ser. Quando Joaquim saiu, já passava da meia-noite, mas algo nele estava diferente. Ele não caminhava curvado, caminhava inteiro, ereto, como alguém que finalmente se lembra do próprio valor. Na manhã seguinte, o dia da premiação amanheceu claro. Céu azul sem nuvens, sol brilhante, o hotel fervilhava. Celebridades por todos os lados, equipes de filmagem, seguranças. Mariana acordou cedo, mandou chamar Joaquim para tomar café com ela. A equipe ficou desconcertada, mas não questionou. Eles tomaram café na varanda do quarto dela. Conversaram sobre coisas simples, sobre o clima, sobre as montanhas.
sobre nada e sobre tudo. E pela primeira vez, Mariana sentiu que tinha um amigo de verdade, não alguém que queria algo dela, mas alguém que simplesmente gostava de estar ali. À tarde começaram os preparativos. Mariana passou horas na maquiagem, no cabelo, escolhendo o vestido, um vestido longo azul marinho, elegante e sóbrio, joias discretas, salto alto. Quando ficou pronta, estava impecável. Mas antes de descer, ela foi até o quarto de Joaquim. Bateu na porta. Ele abriu, surpreso. Estava com o mesmo terno escuro de sempre. Impecável, mas simples. Dona Mariana, a senhora está linda. Obrigada. E você está ótimo também. Ela entrou no quarto. Carregava uma sacola. Eu sei que você não liga para essas coisas. Mas hoje é um dia especial e eu gostaria que você aceitasse isso. Ela abriu a sacola. Dentro, um terno novo, corte impecável, tecido de qualidade, camisa branca, gravata azul escuro, sapatos novos. Joaquim ficou sem palavras. Dona Mariana, eu não posso aceitar. Pode sim, é um presente de uma amiga. A palavra ficou suspensa no ar, amiga. Joaquim sentiu os olhos arderem. Obrigado, de coração. Se arruma, daqui a meia hora a gente desce. Quando Joaquim desceu, com o terno novo, algo mudou. Não era apenas a roupa, era a postura, a forma como ele se portava. Ele não estava se escondendo. Estava presente. Mariana esperava no saguão. Quando o viu, sorriu. Ficou perfeito. Eles entraram no carro oficial do evento. Desta vez, Joaquim não dirigia. Ia como convidado. Sentou ao lado dela no banco de trás. E quando chegaram ao tapete vermelho, aconteceu algo inacreditável. Mariana desceu primeiro. Os fotógrafos gritaram seu nome. Flashes explodiram. Mas ela não posou sozinha. Esperou Joaquim descer e estendeu a mão para ele. Vem comigo. Ele hesitou. Dona Mariana, eu não pertenço a esse mundo. Você pertence a qualquer lugar onde escolhe estar. E eu quero você ao meu lado. Joaquim pegou a mão dela. E juntos caminharam pelo tapete vermelho. Os fotógrafos ficaram confusos no início. Quem é ele? Namorado novo? Empresário? Mas Mariana não se importou. Ela acenou, sorriu e manteve Joaquim ao lado dela o tempo todo. Dentro do teatro, a premiação era grandiosa, palco enorme, telões gigantes, orquestra ao vivo. Mariana e Joaquim sentaram na terceira fileira, lugares reservados para os indicados. A equipe dela estava a algumas cadeiras atrás, ainda processando o que estava acontecendo. Durante a cerimônia, Mariana estava tensa, as mãos suadas, o coração acelerado. Quando anunciaram a categoria de melhor atriz, ela mal conseguia respirar. Joaquim percebeu e discretamente pegou a mão dela, apertou de leve, um gesto simples, mas que dizia: eu estou aqui, você não está sozinha. E então o apresentador abriu o envelope. E a vencedora é Mariana Veloso. Explosão de aplausos, música, luzes. Mariana ficou paralisada por um segundo. Depois levantou, atordoada. Abraçou algumas pessoas ao redor. E quando ia subir ao palco, virou-se. Olhou para Joaquim, ele estava de pé, aplaudindo, os olhos brilhando, não de inveja, mas de orgulho genuíno. Ela subiu ao palco, recebeu o troféu, ficou diante do microfone, o teatro inteiro em silêncio esperando o discurso. Mariana olhou para o troféu em suas mãos, pesado, dourado, frio. Depois olhou para a plateia, centenas de rostos, câmeras transmitindo ao vivo, milhões de pessoas assistindo. E então ela começou. Eu passei a vida inteira trabalhando por esse momento, ensaiando esse discurso, imaginando o que diria se chegasse aqui. Pausa. Mas hoje, as únicas palavras que importam são obrigada. Ela respirou fundo. Obrigada à minha equipe, ao diretor, aos colegas de elenco, a todos que fizeram esse filme possível. Aplausos educados. Mas eu quero agradecer especialmente a alguém que nunca subiu num palco, que nunca ganhou um prêmio,
mas que me ensinou nos últimos dias mais do que qualquer aula de interpretação. O teatro ficou ainda mais silencioso. Há um homem aqui sentado na terceira fileira. Joaquim Santos. Ele é meu motorista há 5 anos. Murmúrios na plateia. Durante todo esse tempo eu o tratei como se fosse invisível, como se ele fosse apenas uma função e não uma pessoa. Nunca perguntei sobre a vida dele, nunca me importei. Ela sentiu a voz tremer. Mas 2 dias atrás, ele salvou minha vida, literalmente. E não porque é o trabalho dele, mas porque é quem ele é. Um homem bom, um homem digno, um homem que merece muito mais reconhecimento do que eu. As câmeras focaram em Joaquim. Ele estava vermelho, constrangido, mas não desviou o olhar. Esse prêmio aqui é bonito, é importante, mas eu aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em troféus, está em caráter, em gentileza, em fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ela levantou o troféu. Eu dedico esse prêmio a você, Joaquim. E a todas as pessoas invisíveis, os motoristas, os faxineiros, os seguranças, os cozinheiros, todos aqueles que fazem o mundo funcionar, mas nunca recebem aplausos. A plateia explodiu, aplausos de pé, todo mundo de pé, aplaudindo, não apenas para ela, mas para ele, para Joaquim, o homem que sempre foi invisível e que agora finalmente era visto. Nos dias que se seguiram, a história viralizou. Jornais, revistas, redes sociais. Todo mundo falava sobre o gesto de Mariana, sobre Joaquim, sobre reconhecimento e dignidade. Alguns críticos disseram que era publicidade, que era marketing. Mas quem estava lá sabia a verdade. Era real, era sincero, era transformador. Mariana mudou depois daquele dia, completamente. Parou de tratar as pessoas como funções, passou a olhar nos olhos de quem a servia, a perguntar nomes, a agradecer, a enxergar. Criou um projeto social, um fundo para ajudar trabalhadores invisíveis, motoristas, faxineiras, seguranças, oferecendo cursos, bolsas de estudo, apoio e Joaquim. Ele continuou sendo motorista, porque gostava, porque era bom nisso. Mas agora era diferente. Ele não era mais invisível, era respeitado, valorizado, visto. Mariana insistiu em aumentar seu salário, em melhorar suas condições. Mas o que mais mudou não foi o dinheiro, foi a forma como ele era tratado. A equipe toda passou a cumprimentá-lo, a conversar com ele, a incluí-lo. E Joaquim, pela primeira vez em anos, voltou a sorrir com facilidade. Voltou a sentir que tinha propósito, que importava. 6 meses depois, ele recebeu uma ligação. Era Rodrigo, o filho. Pai, eu vi você na TV, no tapete vermelho com a dona Mariana. Vi o discurso dela e eu percebi que nunca te dei o valor que você merece. Joaquim sentiu os olhos arderem. Filho, eu vou te visitar no mês que vem. Eu e a Júlia. A gente quer passar um tempo com você, de verdade. Aquela ligação valeu mais do que qualquer prêmio, mais do que qualquer reconhecimento público, porque era o reconhecimento que realmente importava, o da família, o dos que a gente ama. 1 ano depois houve outro evento, outro tapete vermelho. Mariana chegou acompanhada. Mas não era namorado, não era empresário, era Joaquim, de terno impecável. Sorriso no rosto, e dessa vez, quando os fotógrafos perguntaram quem era ele, Mariana respondeu: Esse é o Joaquim, meu amigo, meu herói, a pessoa que me ensinou o que realmente importa na vida. E Joaquim finalmente não tentou se esconder, não abaixou a cabeça, ficou ali, de pé, inteiro, visto. O valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, não está no palco em que sobe. Não está no dinheiro que ganha, não está nos holofotes que a iluminam. O valor de uma pessoa está no coração que carrega, na gentileza que oferece, mesmo quando ninguém retribui, na coragem silenciosa de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, na dignidade de continuar, mesmo quando o mundo te trata como invisível. Joaquim nunca pediu reconhecimento,
nunca exigiu respeito, nunca gritou por atenção, mas mereceu cada segundo de tudo isso, porque ele sempre soube algo que muitos esquecem. O trabalho honesto tem valor, a gentileza tem valor, a humildade tem valor. E todo ser humano, independente de título ou função, tem valor imensurável. Essa história nos lembra de algo que esquecemos rápido demais, em meio à correria da vida. Todo mundo importa, todo mundo tem uma história, todo mundo carrega dores, sonhos, esperanças. E às vezes, a pessoa mais importante na sala é aquela que ninguém vê. O motorista que acorda antes do sol, a faxineira que limpa enquanto todos dormem, o segurança que fica de pé a noite inteira, o entregador que pedala sob chuva. Todos eles merecem ser vistos, todos merecem ser valorizados, todos merecem ouvir: obrigado, você importa, eu te vejo. Porque no final não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos prêmios você ganha, não importa quantas pessoas sabem seu nome. O que importa é como você trata quem não pode te dar nada em troca. O que importa é se você enxerga além das aparências. O que importa é se você consegue ver o ser humano por trás da função. Joaquim salvou a vida de Mariana naquela estrada, mas a verdade é que ela também salvou a dele, ao enxergá-lo, ao valorizá-lo, ao lembrá-lo de que ele sempre teve valor. Só precisava que alguém notasse. E talvez essa seja a lição mais importante. Todos nós temos o poder de salvar alguém. Não com gestos grandiosos, mas com atenção, com gentileza, com um simples "eu te vejo, você importa". Porque às vezes, ser visto é tudo que alguém precisa para voltar a acreditar em si mesmo. Se essa história te tocou, compartilhe. Leve essa mensagem adiante. E se você conhece alguém como Joaquim, alguém que faz a diferença em silêncio, que trabalha com dignidade, que merece ser visto, diz para ele, olha nos olhos e diz: obrigado, você importa, eu te vejo. Porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece ser lembrado, e todo mundo merece saber que tem valor, não pelo que faz, mas por quem é. Deixa nos comentários. Você já foi invisível alguma vez? Ou você já fez alguém se sentir visto? Compartilhe a sua história, porque histórias como essas precisam ser contadas, e pessoas como Joaquim precisam ser celebradas todos os dias, em todos os lugares, por todos nós.